Salve, estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos revisão de processo do trabalho, focado na primeira fase da OAB. Estudaremos pontos importantes para a sua prova. E antes de começarmos a revisão, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like no vídeo, que assim você ajuda esse projeto e possibilita estar cada vez mais trazendo aulas, simulados e conteúdos para vocês. Vamos agora à revisão. Primeiro ponto da revisão: do processo de jurisdição voluntária para homologação. Assunto importante para a sua prova. Vamos lá. Artigo 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Então aqui temos um ponto muito importante, que é no caso de homologação de acordo extrajudicial entre o empregador e o empregado, tem que ser por petição conjunta esse pedido de homologação no Poder Judiciário. E nesse caso, é obrigatório que as partes estejam com advogado. Então, em regra, na Justiça do Trabalho, nós temos o ius postulandi, que não precisa de advogado as partes. Porém, aqui é uma exceção. Nesse caso de processo de homologação de acordo extrajudicial, além de ser petição conjunta das partes, é necessário elas estarem representadas por advogado. Continuando. Parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum, então tem que ser advogados diferentes para essa homologação de acordo extrajudicial. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Então aqui uma possibilidade de assistência ao trabalhador. Continuando. Artigo 855-C. O disposto nesse capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 da CLT e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º do mesmo artigo 477 da CLT. Portanto, mesmo que haja essa homologação de acordo extrajudicial, isso não vai prejudicar a necessidade do pagamento da rescisão contratual do contrato de trabalho no prazo previsto na CLT. E além disso, se não for respeitado esse prazo, tem a multa do parágrafo 8º e mesmo que depois venha a ter um acordo extrajudicial, uma homologação desse acordo, não vai estar afastado nem o prazo obrigatório para pagar a rescisão e nem a multa. Próximo ponto. Artigo 855-D. No prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e proferirá sentença. Então, o prazo para essa homologação de acordo extrajudicial é 15 dias, podendo haver ou não audiência se entender necessário o juiz. Próximo ponto. Artigo 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela estabelecidos. Portanto, enquanto estiver o procedimento de homologação de acordo extrajudicial, desde o início da petição, nesse caso, todos os direitos do trabalhador que estiverem lá vão estar suspensos, os prazos prescricionais. Aí, a partir do momento que, por acaso, não houver essa homologação, não houver esse acordo extrajudicial, nesse caso, volta a correr o prazo prescricional de todos os direitos que estavam nessa petição pedindo a homologação. Continuando. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte, ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Então, como falei, a partir do momento em que teve a petição pedindo a homologação do acordo, suspende o prazo prescricional de todos os direitos que estão ali sendo acordados. Se houver a homologação, perfeito. Se não houver, se for negada a homologação, aí a partir do dia útil seguinte, volta a correr o prazo prescricional para aqueles direitos trabalhistas. Próximo ponto. Súmula 425 do TST. Aqui é um ponto importante para os seus estudos de processo de trabalho. O ius postulandi das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, aqui, por mais que tenha o ius postulandi na esfera trabalhista, na Justiça do Trabalho, ela tem limitações. Não é qualquer tipo de processo que não vai precisar da representação de um advogado. Temos limitações, como traz a súmula 425 do TST. Vamos agora ao próximo assunto dessa revisão. Competência da Justiça do Trabalho, um ponto muito importante.
Então, o artigo 114 da Constituição Federal, ele nos traz todas as competências da Justiça do Trabalho, todas as causas, demandas que vão ser competência da Justiça do Trabalho. Então, é um artigo muito importante para vocês revisionarem nos seus estudos. Próximo ponto, temas que não competem à Justiça do Trabalho. Então, se cair na prova cobrando algum desses temas, você sabe que não compete à Justiça do Trabalho, que é sobre crime, servidor estatutário, benefício de INSS, contemplação de aposentadoria, cobrança de profissional liberal contra cliente, até mesmo advogado cobrando cliente, autorização de trabalho para menor. Então, esses casos não têm competência da Justiça do Trabalho. Próximo tema, honorários. Tema muito importante. Artigo 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre no mínimo 5% e no máximo 15%, sobre o valor que resultar a liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Portanto, os honorários aqui na esfera trabalhista é de no mínimo 5% e máximo 15%. Continuando, parágrafo 1º. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Então, mesmo que tiver o sindicato substituindo a parte, é cobrado, é devido o honorários. Próximo ponto, parágrafo 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Portanto, se houver procedência parcial, nesse caso, o juiz vai arbitrar tanto os honorários para uma parte quanto os honorários para a outra, e não pode haver compensação de honorários. Continuando, parágrafo 5º, são devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Então, um ponto aí importante, se cobrar na prova, se cabe honorários da reconvenção, na Justiça do Trabalho, cabe sim. Próximo ponto, justiça gratuita. Aqui é quem tem direito da justiça gratuita no Poder Judiciário Trabalhista. Então, a primeira possibilidade, salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Portanto, aquele trabalhador que tem como salário 40% ou menos do teto dos benefícios do INSS, nesse caso ele vai ter direito à justiça gratuita. E tem uma outra possibilidade, que é se a pessoa comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Então, tem duas possibilidades aí que cabe justiça gratuita no Poder Judiciário Trabalhista. Próximo assunto, procedimentos. Um assunto muito visado pela banca FGV. Vamos lá. Primeiro, procedimento sumário. É aquele até 2 salários mínimos. E só cabe recurso se for matéria constitucional. Próximo procedimento, sumaríssimo, até 40 salários mínimos. Não pode administração pública direta, autarquia e fundação. Então, nesses casos, desses entes públicos, não vai caber o sumaríssimo, mesmo que seja 40 ou menos salários mínimos a causa. E último procedimento, o ordinário, que é o comum, que são aqueles casos que a causa for de mais de 40 salários mínimos. Continuando. Artigo 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal aqui na esfera trabalhista. Continuando, parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo determinado e com indicação do seu valor, data, assinatura do reclamante ou do seu representante. Portanto, esse parágrafo 1º do artigo 840, ele demonstra o que precisa ter numa reclamação trabalhista. Se faltar qualquer um desses pontos, vai estar inepta essa reclamação. E destaco sobre o pedido. O pedido na reclamação trabalhista, ele tem que ser certo e determinado. E deve haver indicação do valor da causa. Continuando, parágrafo 2º. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em 2 vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Então, tanto o escrivão quanto o secretário, eles vão reduzir a termo e, nesse caso, vai ter que estar respeitando todos os requisitos do parágrafo 1º. Continuando, parágrafo 3º. Os pedidos que não atendem ao disposto do parágrafo 1º deste artigo
serão julgados extintos sem resolução de mérito. Então vai ser considerado inepto e julgado sem resolução de mérito. Próximo ponto. Artigo 775. Os prazos estabelecidos nesse título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Portanto, os procedimentos aqui do processo do trabalho, em regra, serão contados os dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Continuando, tá gostando da revisão? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo, que assim você ajuda esse projeto. E me segue lá no Instagram, sempre que tem vídeo novo aqui no canal eu divulgo por lá, além de dicas, informações. Vamos agora ao próximo assunto da revisão de hoje. Audiência. Artigo 843. Na audiência de julgamento, deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de reclamatórias plurimas ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria. Aqui um ponto muito importante para sua prova. Nas audiências trabalhistas, é obrigatório a presença tanto do reclamante quanto do reclamado. Aí temos uma exceção. Nos casos de ações plurimas ou ações de cumprimento, os empregados eles podem se fazer representar pelo sindicato da categoria. Continuando, parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Portanto, o empregador que é obrigado a estar em audiência como parte, ele pode fazer substituir-se ou por gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato. E tudo que esse preposto alegar vai responsabilizar o empregador, o proponente. Próximo ponto, parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso devidamente comprovado não for possível o empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Então aqui é uma exceção da obrigatoriedade do empregado na audiência. Então, o empregado que por doença ou algum motivo justificável tiver que não comparecer, tiver que faltar, ele pode se representar ou por um outro empregado da mesma profissão dele ou pelo seu sindicato. Continuando, artigo 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Portanto, o reclamante faltou nessa audiência que era obrigatória listar, arquivamento da reclamação. E se for o reclamado, gera revelia, fazendo a confissão da matéria de fato. Próximo ponto, parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, esse será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 da CLT, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Portanto, o reclamante que faltar na audiência, ele vai ter 15 dias para mostrar um motivo justificável legalmente. Caso contrário, ele é obrigado a pagar as custas. E cabe mencionar que enquanto ele não pagar essas custas desse arquivamento, ele não pode propor uma nova demanda sobre essa matéria. Portanto, uma nova ação sobre esse assunto fica condicionado ao pagamento do arquivamento da ação anterior. Continuando, parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Portanto, mesmo que o reclamado faltar na audiência, se o seu advogado estiver presente, deve ser aceito a contestação e os documentos que eventualmente forem apresentados. Próximo assunto, depósito recursal, artigo 899 da CLT. Tema muito cobrado pela banca FGV. Vamos lá. Parágrafo 9º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos e empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, em todos esses casos, o depósito recursal de um eventual recurso vai ser pela metade a cobrança. Próximo ponto, parágrafo 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Portanto, beneficiários de justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas em recuperação judicial possuem isenção de depósito recursal aqui na Justiça do Trabalho. Continuando, parágrafo 11.
O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Portanto, o depósito recursal aqui na esfera trabalhista, ele pode ser substituído ou por fiança ou por seguro. Continuando. Artigo 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior. Inciso 1. Das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos, no prazo de 8 dias. E inciso 2. Das decisões definitivas ou terminativas dos TRTs, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Portanto, o recurso ordinário, aqui na Justiça do Trabalho, ele é pelo prazo de 8 dias e cabe das decisões de primeira instância, dos juízes trabalhistas, quanto dos TRTs, quando forem matérias originárias de segunda instância. Continuando. Artigo 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias de petição nas decisões do juiz ou presidente nas execuções. Portanto, no caso de decisões na fase de execução, o recurso cabível é o agravo de petição. E B. De instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Portanto, agravo de instrumento serve para destrancar outros recursos que foram negados. E tanto o prazo para agravo de petição quanto para agravo de instrumento é de 8 dias. Continuando. Recurso de revista. Está lá no artigo 896. Ele traz os cabimentos do recurso de revista, que são aqueles recursos para análise do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Próximo assunto da revisão. Execução. Artigo 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas, ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que faça em 48 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora. Portanto, na fase de execução, o executado, após ser citado, ele tem 48 horas, ou para pagamento, ou para garantir a execução, sob pena de penhora. Continuando. Parágrafo 1º. O mandado de citação deverá conter a decisão exequenda, ou o termo de acordo não cumprido. Então, é um requisito obrigatório desse mandado de citação, aqui da fase de execução. Continuando. Parágrafo 2º. A citação será feita pelos oficiais de diligência. Então, são os oficiais que fazem essa citação. Próximo. Parágrafo 3º. Se o executado procurado por 2 vezes no espaço de 48 horas não for encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no Jornal Oficial ou, na falta deste, afixado na sede da junta ou juízo, durante 5 dias. Portanto, se 2 vezes no espaço de 48 horas não for encontrado executado, a citação é por edital, pelo prazo de 5 dias. Continuando. Agora, um assunto importante: inquérito judicial. Está no artigo 853 da CLT. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à junta ou juízo de direito, dentro de 30 dias, contados da data da suspensão do empregado. Portanto, nos casos que o empregado tem estabilidade, ele só vai perder essa estabilidade e poder ser mandado embora se houver falta grave. Porém, para que isso seja possível, o empregador vai ter que instaurar um inquérito judicial. Então, tem 2 requisitos para um empregado estável ser mandado embora. Precisa ser uma falta grave e isso precisa ser apurado por um inquérito judicial. E o prazo para entrar com esse inquérito judicial, o empregador tem 30 dias a partir do momento que ele suspendeu aquele empregado pela falta grave. E assim, futuros doutores, chegamos ao fim de mais uma revisão aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos temas importantes sobre a matéria de processo do trabalho, que pode ser cobrado na sua prova. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!